Então, nós vamos compartilhar, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, chama Missão de Vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus vem falando ao meu coração, já há algum tempo, desde que eu trabalhei numa empresa alguns anos atrás, e quando eu entrei nessa empresa, lá existia uma certificação, essa empresa, né? E nessa empresa, essa certificação chamava ISO 9000 e alguma coisa. E eu fiquei muito impressionada, porque todo mundo que entrava ali tinha que passar pelo treinamento. E para que aquela empresa tivesse essa marca de certificação de excelência, existia um processo, né? Um processo que todo mundo fazia parte, que a sua parte era extremamente importante e não podia fugir desse processo, né? E a partir desse tempo que eu estive ali, eu comecei a perceber umas coisas muito interessantes, principalmente na palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus de excelência, né? Esse tempo que eu estive ali naquela empresa me deu uma nova visão de quem era Deus, principalmente nessa questão de excelência. Eu cresci numa igreja. E, graças a Deus, essa igreja, ela tinha essa questão de graça, de excelência. Eram muitos ensaios. Essa igreja tinha 5 corais. Um de adultos, um de senhoras, um de adolescente, um de jovens, um de criança. Acho que eu falei os 5. Mas algumas coisas, não somente dentro da igreja, como na vida das pessoas, eu percebi que muitas vezes a gente age e vive sem essas marcas de excelência. E é o que eu gostaria de falar com você essa noite, né? E eu quero falar bem rapidinho com vocês, porque essa palavra já vem queimando alguns anos na minha vida. E, de certa forma, muito me tem incomodado o meu coração, porque para mim é inadmissível, sendo o povo de Deus e conhecendo um Deus como nós conhecemos, um Deus de excelência, um Deus que rege todo o universo. Para você ter uma ideia de tudo que Ele fez e criou, Ele alinhou os planetas e esses planetas não se batem. Eles têm uns movimentos perfeitos e esse movimento produz estações em seu estado perfeito. Todas as manhãs e todos os pôr do sol, Deus mostra a sua excelência num quadro que Ele pinta para nós, que nem Leonardo da Vinci e nenhum outro artista conseguiu pintar com tamanha perfeição, com tamanha excelência. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você tem esse DNA dentro de você. Esse é o Deus que nós pregamos neste lugar. Este é o Deus que conhece cada detalhe da sua vida, cada fio de cabelo seu. Este é o Deus que nós servimos. E uma das coisas da palavra que eu quero compartilhar com vocês, um pedacinho de Provérbios, que eu também vou conversar com vocês um pouquinho sobre a vida de José, do Egito, e também de outros homens. E existem diversos textos, se você começar a estudar a palavra e começar a se aprofundar na palavra, é assim impressionante como o nosso Deus é um Deus de excelência e como tem coisa na palavra para a gente aprender. Veja só, olha esse texto de Provérbios 22, 29, você pode acompanhar aí, depois a gente envia para vocês pelo grupo do WhatsApp, mas ele diz assim, tem dessas duas versões, eu resolvi colocar as duas porque eu gostei demais. Vês a um homem perito em sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar em companhia dos reis. Né? Muitas vezes a gente confunde excelência pelo fato de você, eu tenho o melhor carro do ano, ou eu me visto com as melhores marcas, ou eu aparento, ou como nos melhores restaurantes, e isso nos confunde em relação à excelência. E excelência não tem nada a ver com isso. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que
Eu quero ver quem vai conseguir me ajudar. Olha só. Excelência é uma qualidade daquilo que é muito bom ou superior. Perito é aquele que faz com excelência o seu trabalho. É superior aos dos outros, que fazem o mesmo que ele. Você sabe quem é esse cara? Vocês sabem quem é esse cara? Me ajuda aí. Rapidinho, rapidinho. Ninguém? Cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, eu não vou falar para vocês agora, vocês vão ficar aí na curiosidade. Não vale googar. Não olha no Google. Não olha no Google. Eu vou passar depois. Me lembra de voltar nele, tá? Não googa. E esse? Ah. E esse? Esse eu amo. Deus abençoe a família desse homem. Porque, por conta da invenção desse cara... Eu estou mostrando um dos... Esse e esse. Quem gosta desse? Esses são caras que são conhecidos como excelentes no que fazem. São peritos no que fazem, né? Tirando o Steve Jobs, que já faleceu, para mim ele é um dos caras mais brilhantes, né? Simplesmente ele facilitou a nossa vida absurdamente, né? Por exemplo, hoje eu não vou mais em banco. Eu faço tudo pelo meu telefone. Eu passo e-mail pelo meu telefone. Eu fiz esses slides pelo meu telefone. Eu converso com o mundo todo pelo WhatsApp. Eu vejo a vida de todo mundo pelo Facebook, pelo Instagram. Até de quem nem tem intimidade, não é mesmo? Esses dias eu me tornei amiga, seguidora da ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Da Gisele Bündchen. Me achei. Quando posta lá alguma coisa dela, eu me sinto amiga dela, chegada. Né? Então, assim, é a minha chegada. Mas, então, esses três homens, a gente está falando principalmente de homens que fazem parte desse século, né? E só o Steve Jobs que não está nesta lista dos 5 homens mais ricos do mundo, né? Por que ele não está? Porque ele já morreu, né? Como eu vou falar? O homem mais rico do mundo. E esse cara aqui é o homem mais rico do mundo. Você sabia? Adivinha quem esse cara é? Para você ver, olha só, como o pastor Oz fala assim, presta atenção numa coisa, você não nasceu para crescer, reproduzir, trabalhar igual um condenado, consumir e morrer. Esse cara prova que a maioria da população vive de consumo. Ele é o dono, criador, fundador do Amazon. Ele tem hoje na conta dele 90 bilhões. Ele passou o Bill Gates, ele é o primeiro, o Bill Gates é o segundo. Esse cara tem 53 anos. Né? Por você ver que, às vezes, a gente pensa assim, dinheiro é uma coisa de excelente. Mas se eu mostrar outra foto para vocês esse cara aí não significa nada. Eu mesmo nunca comprei na Amazon. Né? Mas ele é o cara mais rico do mundo por conta dessa cultura de consumo que nós estamos hoje. Né? Depois dele vem o Amancio Ortega, que é um espanhol, que ele é o dono de uma sequência o fundador da Inditex. Na verdade, ele é o homem mais rico da Espanha. Um das donas da Zara, é uma das marcas dele, a Zara. Você acredita que esse Ortega, não trouxe foto dele aí não, porque ele aparece muito pouco, você não vai achar ele nas redes sociais. Ele nunca foi numa inauguração das lojas dele? Nunca. Nunca. Ele nunca pôs o nariz numa das lojas dele. E o quarto é o Warren Buffett e o quinto está o cara do Face, o Mark Zuckerberg. Eu não sei falar o nome desse cara. Zuckerberg. Tá bom, é ele. Só que hoje, assim, né, esse cara é mais conhecido que esse. Certo?
Então, se falando de dinheiro, a gente tem outras referências assim muito superiores, né? Por exemplo, quem conhece esse cara? Ninguém conhece esse cara, né? Simplesmente é o papa aí, né? Da física, teoria da relatividade. Sem esse cara, talvez a gente não chegaria a esse sistema primeiro binário, e etc, né? Eu tive com ele lá em Nova York. Cadeira. Mas ele é do meu tamanho, gente. Ele não é bonito, ele é feio. Isso é o Museu de Cera de lá. Mas ele ganhou um prêmio Nobel de Física em 1921. Acho que nenhum de vocês estava lá para ver ele receber esse prêmio da teoria quântica. O André é amigo dele, muito amigo, né? Aí a gente tem muitas outras pessoas excelentes que passaram nesse século para cá, né? A gente tem Galileu Galileu, que era físico. Nós temos o Leonardo da Vinci. Gente, quem sabe quem é o Leonardo da Vinci? É o pintor da Mona Lisa. Não, mas ele era muito mais que o pintor da Mona Lisa. Esse cara realmente sabe o que é arte, né? Tirando as notícias da semana, né? Talvez a nossa geração, esta geração que nós estamos hoje, a Millennium, precisa saber quem foi um cara desse, quem foi esse cara, né? Nós tivemos outros caras brilhantes que ele não só, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, deixou 5.000 páginas de estudos nas áreas de anatomia, arquitetura, astronomia, botânica, geologia, geometria, mecânica e óptica. Você sabia disso? A gente só sabe que ele é pintor da Mona Lisa, né? Esse cara também foi muito importante, considerado o pai da matemática moderna. Esse, para mim, eu amo. Porque ele, norte-americano, viveu no século XIX, Thomas Edison, inventor da lâmpada. Tcharam! E olha o que é a frase dele, quando ele era considerado. Você é um cara mega inteligente, você é o cara desse século. Olha o que ele disse. O gênio consiste em 1% de inspiração, de genialidade, e 99% de transpiração. Vocês querem saber por que isso? Porque antes dele conseguir acender essa lâmpada aí, ele tentou 9.999 vezes. E questionaram ele e falou assim, como assim? Olha só, esse aí foi o precursor dele, o Stephen Robbins. Depois que Thomas Edison tentou 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada elétrica, sem sucesso, alguém perguntou, você vai inteirar os 10.000 fracassos? Ele respondeu, eu não fracassei, apenas descobri uma outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Isso te diz alguma coisa? O que você acha sobre isso? Muitas vezes nós confundimos excelência ao perfeccionismo, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana de que a maioria das pessoas, quando vão fazer entrevista de emprego, o entrevistador pergunta, qual é o seu defeito? A Day é uma dessas pessoas que fazem essas avaliações. Qual é o defeito, Day? Falei, perfeccionista. Defeitos, gente. As pessoas não sabem falar dos seus defeitos, né? E esses gênios, eles não são diferentes de nenhum de nós aqui, tá? Uma das coisas, eu já até falei aqui para vocês, quando eu estava estudando neurociência, uma das coisas que eu não esqueci, que esse meu professor me falou, acho que de todas as horas e horas de aula que ele deu, a única coisa que eu me lembro é isso. Que Isaac Newton, perto de falecer, ele pediu para o seu assistente que não enterrasse, porque ele sabia que existia uma grande possibilidade das pessoas pegarem o corpo dele,
fazerem um grande monumento, altar e etc. E ele, como ele tinha assim, princípios judeus, ele tinha conhecimento de que a gente não deveria fazer nada que colocasse no lugar de Deus, ele pediu para o assistente que queimasse, que ele fosse cremado, né? Queimado, ó. Cremado. E é assim, ele fez um acordo com ele e ele faleceu, veio a falecer. Só que todo mundo queria esse bendito desse corpo, e ele falou, olha, eu fiz um acordo com ele, então eu quero que isso aconteça. Só que antes de entregar o corpo para ser cremado, esse assistente tirou o cérebro do Einstein. Colocou numa proteção e se mandou, porque eles moravam em Londres, se mandou para os Estados Unidos, para uma universidade lá, que já estava tudo armado, para que eles estudassem cada centímetro, cada milímetro do cérebro do Newton. E eles assim fizeram. Abriram e estudaram cada neurônio do cérebro do Newton. E sabe qual foi a conclusão, depois de 4 anos de estudo? Que o cérebro do Newton é igual ao meu e o seu. Então, fala para a pessoa aí do seu lado, o cabeção, vamos colocar esse cabeção para funcionar? Você tem o mesmo cérebro do Newton. E o que acontece com a gente? A gente pensa que, não, quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, né, a pessoa passou no UNB, porque é muito inteligente. A pessoa passou no concurso lá do concurso difícil lá do Banco Central. É muito inteligente. Pergunta para ela quantas horas só que ela vem nesse processo. Uma pessoa que, para mim, é um dos caras que mais tem marca de excelência na vida dele é José. E você pode encontrar essa história no livro de Gênesis, do 37 ao capítulo 50. Eu não vou ler para vocês, não se preocupe. Vou falar rapidamente sobre a vida de José. José era filho de Jacó, e junto com ele tinha mais 12 irmãos. José não era o primogênito, porque no povo judeu existia uma bênção para o primogênito. Quem era o primogênito era Rúben. Para você ver que ele não era diferente dos outros. E nem era o caçulinha da família. Quem era o caçulinha? Benjamim. Ok? Mas José, ele tinha algo de sobreexcelente. Ele era o melhor filho de Jacó. Prova disso que Jacó deu um presente a José, mostrando a ele de que ele era diferente. José cuidava da ovelha dos seus pais. Os outros irmãos também ajudavam seu pai, mas não era como José. Tamanha raiva desse processo de inveja. Uma das primeiras coisas que aconteceu com José, e eu gostaria que você começasse a viver essa sua vida de excelência, José teve um sonho, uma visão, onde ele estava de pé, onde existia o sol e a lua e as estrelas, e o sol e a lua, as estrelas, as 12 estrelas se curvavam perante José. Depois ele teve um outro sonho, de que ele estava com um feixe, ele era um feixe de trigo, e tinha 12 feixes, mais 2, que era o pai e a mãe dele, e todos se prostravam diante de José. E ele caiu na besteira de contar esse sonho para o pai e para os irmãos. Não? Então, primeiramente, eu queria que você começasse a viver essa vida de excelência. Você precisa ter um sonho, uma visão. Onde você quer chegar? Né? Aqui no nosso curso de coach, eu pergunto muito para os meninos aqui, quando a turma que está fazendo. Uma das coisas, se você não tem um lugar para chegar, uma meta, um sonho, como é que eu vou te ajudar nesse processo, desse caminho? Né? Tem um filme da Alice no País das Maravilhas, que ela está andando pelo bosque, encontra o gato em cima da árvore, e o gato pergunta. Ela pergunta, para onde eu vou? Ela chega numa encruzilhada, o gato está pendurado na árvore. Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei.
Eu não sei para onde eu estou indo. Aí ele responde para ela, então, qualquer caminho serve. E é muito ruim na nossa vida a gente não ter um sonho, uma meta, algo estabelecido. E aí acontece, depois desse sonho, começa um processo na vida de José. E nesse processo, em todo o processo da vida de José, ele mostra a excelência do DNA de Deus na vida dele. José, ele é jogado num buraco pelos irmãos, vendido como escravo. Agora, você imagina, essa história toda que eu vou te falar rapidinho, se Deus contasse para José tudo que ia passar para que ele chegasse a governador do Egito. Ele ia falar, opa lá, né? Quero isso não. O que Deus está mostrando para você, está te direcionando, o processo você vai ter que viver e se manter com excelência em tudo que você fizer. José foi vendido como escravo no Egito, chegou lá. Ele era o melhor escravo na casa de Potifar. Escravo. Em momento nenhum você vê José reclamar. É evidentemente que ele ficou arrasado, destruído emocionalmente quando os irmãos jogaram ele no buraco. Por pura inveja, pelo sonho que ele tinha, porque ele se destacava no meio dos 12. Mas ele, em momento nenhum, ele reclamou. Chegou na casa de Potifar, ele foi o melhor escravo. Tanto que é que ele colocou toda a gestão da casa e dos bens dele na mão dele. Chegou lá, a mulher de Potifar pôs os olhão em José e armou para crau nele. Queria de todo jeito se deitar com José. José consegue fugir dessa situação, mas ele é acusado de estuprador. E ele não abre a boca, ele vai para a prisão. Não não acaba com a reputação da mulher de Potifar. Não quer sair, gente, não vai sair. Não acaba com a reputação de Potifar, né? Ele vai para lá, para a cadeia. O que acontece na cadeia? Ele vira o chefe da carceragem. O cara está preso, acusado pelo general do exército de ter pegado a mulher do cara. E ele simplesmente tem a chave da cadeia. Olha, você pode estar num lugar que você acha assim, isso aqui é o Carandiru na minha vida. Mas lá no Carandiru você tem que ser o chefe da cadeia. Tem que balançar a chave assim, ó. Eu vou e volto para onde eu quiser. E lá no Carandiru, José ainda assim abençoava as pessoas, né? Ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, do rei de Faraó, e os dois, e falou para eles, olha, lembra de mim, quando vocês saírem daqui. E o que aconteceu? Eles voltaram para o palácio, aconteceu exatamente o que Deus tinha mostrado para José o que ia acontecer, e se esqueceu dele. Você pode estar também num processo na sua vida de que fala assim, gente, eu trabalho tanto aqui, esqueceram de mim. Eu faço tanto por meus filhos, e eles não vêm obrigado. Eu faço tanto. Continua fazendo, meu irmão. Continua agindo. O Senhor, olha, quando José foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Quando ele se tornou governador, ele tinha 40. E ele foi apresentado a Faraó. E se tornou o governador do Egito. Ele era o cara no Egito. Ele era o cara no Carandiru. Ele era o cara da casa de Potifar. Ele era o cara da casa dele. E você tem que ser o cara. Você tem que ser a mãe. Quando os seus filhos falarem, e aí, como é que é sua mãe? Minha mãe, espetáculo. Mas, filho, quando perguntarem para ela, ou para o seu pai,
Como é você como filho? Meu filho é o melhor filho que tem. Meu filho, ele escuta a minha voz e me ajuda. Seja o cara com sua esposa. Seja o cara com seu marido. Essa questão de excelência, como essas empresas são certificadas com excelência, você também é convidado a ter essa marca de excelência. Essa marca de excelência vem dos filhos de Deus, daqueles que são filhos de Deus. É um selo. Já viu falar com pessoas assim, que você nunca viu falar, mas a pessoa fala assim, aquela pessoa é diferente. Eu estava numa conferência recente, encontrei uma amiga que trabalha dentro do banco, e ela falou assim, eu já conhecia a fama, quem era o seu esposo, antes de saber que ele era seu esposo. Porque ela estava no RH e chegou uma moça lá, e que queria mudar de área. E ela falou, e aí, como é que é a sua área? Tarará, eu quero ir para a área tal. Ou eu quero sair de tal área. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Você sofreu algum tipo de assédio, de um mau chefe, de um bom chefe? Não, muito pelo contrário. Lá existe um chefe, que ele é diferente. Eu não sei o que ele tem, mas ele é diferente. Onde ele entra, o que ele toca, tudo é excelente. E ela estava falando do Oswaldo. Então, as pessoas têm que saber dessa excelência na sua vida, em tudo que você fizer. E a gente pode confundir muitas vezes a excelência com perfeição. Excelência não é perfeição, mas buscar melhorar-se a cada dia nas pequenas coisas. Esses homens que eu mostrei para você, todos os dias, eles não se conformavam. Eles tinham um sonho definido, eles sabiam o que queriam, mas eles não se conformavam de que um dia fosse igual ao outro. Eles não se conformavam em dizer, deixa a vida me levar, esse dia vai passar mesmo. Hoje nós estamos vivendo uma geração que queima as horas com total irresponsabilidade, que dorme o dia todo, que fala assim, eu não vejo a hora desse dia passar. E o teu presente é um presente de Deus na sua vida. Esse dia de hoje, gente, nunca mais vai existir. Nunca mais. Hoje tem que ser um dia melhor do que ontem na sua vida. Hoje amanhã na segunda-feira, você tem que se levantar e falar, esta é a oportunidade, este é o presente que Deus me deu. É um presente, é uma dádiva à vida. Isso é excelência, né? A excelência não é um feito, mas um hábito. A gente vê numa frase do filósofo do Aristóteles, antes mesmo de todos esses homens existirem, ele dizia, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E em japonês, eles têm uma frase que chama assim, Kaizen, mudança melhor. Tudo o que você puder fazer para ser melhor, que você corra para fazer, né? Então, temos boas notícias para você. Você pode ser excelente todos os dias, só ser um pouquinho melhor do que você foi hoje. Vamos fazer esse acordo? Você está desafiado hoje a ser um pouco melhor amanhã do que você foi hoje. E eu falo em todos os sentidos. Não estou só dizendo naquele talento que Deus colocou em você. Lá no seu trabalho. Seja um pouco melhor com os seus pais. Seja um pouquinho melhor com o seu esposo. Seja um pouco melhor com o seu trabalho. Seja um pouco melhor com seus filhos. Seja um pouco melhor na comida que você faz. Seja um pouco melhor. Você também pode mudar o seu comportamento, pode sorrir mais,
ser mais gentil, agradecer mais vezes ao dia pelas coisas que você já tem. Pode escutar mais, ser mais flexível, usar as palavras mágicas, com licença, muito obrigado, por favor. Experimente se doar. Este comportamento apenas por um dia. A cada 2 meses nós marcamos a ida na ONG. E as pessoas que se sujeitam a estar lá conosco, agradecem a gente, obrigado, porque você não tem como você passar um dia naquele lugar e não se sentir útil. O mal dessa geração é não se sentir útil. E você vai ali, você faz um feijão, você dobra um papel com a criança, você rola no jiu-jitsu com a criança, e você sai de lá se achando o cara. E não só se achando. Você se vira o cara mesmo, porque você foi um pouco melhor. Amém? Você é o único responsável pelos seus resultados. Não comece a colocar a culpa nos outros. Deus deu a vida a você. A excelência está em você. Você é o único culpado de tudo que está acontecendo. É você que tem os resultados que tem. E você é o agente transformador também. Sendo agente transformador, você pode, sim, mudar e fazer o que o seu mundo, a sua família se torne melhor. Que as tuas capacidades se tornem melhor. A gente muitas vezes reclama que aqui não é o país das oportunidades. Mas eu tenho observado muitas pessoas que não quebraram nesse tempo de crise. Eu tenho me focado a observar essas pessoas. São pessoas que simplesmente não resolveram não aceitar a situação como estava. Falaram, o juro subiu 38%. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E simplesmente encararam o seu dia, encararam o que tinha que fazer. E falaram, não vou participar disso. E ao invés de afundar com muitas empresas, a gente anda nessa W3, o tanto de loja que tem para alugar. Essas pessoas simplesmente eu não quero fazer parte disso. Eu vou sair de manhã e vou trabalhar como se fosse o último dia da minha vida. Eu vou sair de manhã, vou colocar o meu melhor terno e vou bater na porta. Ninguém está comprando isso, moço. Não, mas olha só, você precisa muito. E é uma coisa muito importante. Vai fazer diferença na sua vida. Pessoas que não se conformaram. Pessoas que não aceitaram aquela condição. Quem impõe a condição a vocês? Eu falo para vocês, queridos, que o ano 2016, o país inteiro quebrou. Milhões de dólares saíram desse país. E na minha vida, foi o melhor ano da minha vida. E depois de 2015, eu tinha tomado uma decisão de fechar a minha empresa. Para não gerar mais dívida. E Deus teve misericórdia de mim. Eu continuei trabalhando, mas trabalhando com situação adversa. Eu não estava mais no meu ambiente de trabalho. Eu não estava mais. E Deus nos deu o melhor ano. E um ano muito difícil, um ano muito de decisão na nossa vida. Então, é você que decide. É você que decide como você vai lidar com a sua vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Conta-se um velho sábio sentado na beira da estrada, ele foi questionado por um viajante que perguntou: como é o povo dessa cidade? E o velho sábio respondeu com uma pergunta: como era o povo da cidade do qual você veio? E o viajante respondeu: lá o povo era preguiçoso, mau caráter, fofoqueiro. Então, o velho sábio concluiu: igualzinho o povo dessa cidade. Mais tarde, outro viajante fez ao sábio a mesma pergunta: como é o povo dessa cidade? E o sábio questionou: como era o povo da cidade do qual você está vindo?
O viajante respondeu: um povo maravilhoso, hospitaleiro, trabalhador. Então o sábio concluiu: igualzinho ao povo dessa cidade. Seja bem-vindo. Essa pequena história retrata bem como podemos modificar o ambiente que vivemos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida e o nosso país. É uma decisão nossa. Aquelas pessoas que estão naquele congresso, é uma decisão nossa se vão continuar ali ou não. O nosso dia, continuar da mesma forma, é uma decisão nossa. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para ser excelente. Começa agora a falar com o seu pai, aquele que te criou, que te formou. Pede para ele mostrar para você para que você foi formado. Qual é o sonho, o que você precisa desenvolver aqui. Qual é o projeto? Tenha um sonho. Por mais louco que ele seja, por mais absurdo que ele seja, tenha um sonho. Comece a estudar para como chegar naquele sonho. Pense como a sua vida pode mudar a vida de pessoas. Pode fazer diferença na vida das pessoas. Tem milhares de pessoas precisando de um abraço seu. Tem milhares de pessoas que querem um sorriso seu. E uma frase sua, apenas uma frase. Se você é uma pessoa que procura sucesso, a excelência nos conduz ao sucesso. Seja excelente na sua casa. Seja o filho que nenhuma mãe, que toda mãe sempre sonhou. Seja a mãe que todo mundo sonha em ter. Seja excelente na cadeia. Nessa prova que você está vivendo. Seja excelente como escravo. Eu sei que muitas vezes passamos anos da nossa vida se sentindo escravizados e tomados por tantas coisas. E você vai se tornar excelente no castelo, no palácio, no governo. Eu creio nesse Deus de excelência. Esse Deus de excelência é o nosso Deus. Pai Celestial,